Causas de atrasos que afetam os projetos de construção civil. Revisão sistemática da literatura. Os autores são Damires Braga da Silva, Jéssica Milene Marques Rondinoni e Natália Brandão Pereira, com orientação da professora Emília Rabani e co-orientação de Maria da Conceição Costa Silva. Este é o roteiro da apresentação. Bom, o desempenho de projetos está sujeito a inúmeros fatores que determinam o sucesso ou fracasso de uma obra. Esses fatores podem ser simplificados em 3, na chamada tripla restrição da gestão de projetos, que são escopo, custo orçado e tempo de conclusão. Em relação ao tempo de conclusão, a entrega de projetos no prazo é um objetivo raramente alcançado no ramo da construção. Isso devido a atrasos no cronograma, que pode ser definido como tempo excedido do cronograma planejado ou além da data definida entre as partes para entrega, causados, por exemplo, pela fraca gestão profissional ou pela implementação tardia de soluções. Essa situação é recorrente e afeta significativamente o sucesso de uma obra, sendo necessário, portanto, medidas mitigadoras para o problema. Esse estudo tem o objetivo de apurar as causas de atrasos na indústria da construção, visando identificar as mais recorrentes em estudos de diversos países, analisando criticamente a partir da perspectiva da engenharia e destacando o setor de obras públicas. A pergunta da pesquisa: quais as causas dos atrasos que afetam o desempenho dos projetos de construção civil? A nossa revisão sistemática ela foi desenvolvida por meio de algumas fases principais. A primeira delas foi o planejamento, que foi elaborado através de um protocolo gerado a partir do START, que é um programa gratuito disponibilizado pela Universidade Federal de São Carlos. Já a segunda fase foi a condução, que é dividida em outras 2 etapas: a seleção, onde se lê o título e o resumo, e foi elaborada no REAM, porque ele permite o cegamento e a colaboração dos participantes dessa etapa. A outra parte da condução, ela é a extração, que foi elaborada no START e no Excel, e foram lidos os textos completos e se extraiu os dados e o critério de qualidade. Já a sumarização permitiu a criação de gráficos e o relato foi desenvolvido seguindo a recomendação Prisma. Através da recomendação Prisma, foi possível montar o fluxograma, que permitiu relatar os dados obtidos nos processos anteriores. Foram 821 artigos retirados das bases, onde 122 foram dados como duplicados. E após a leitura do título e do resumo, ficamos com 68 artigos. Já após a leitura do texto completo, ficamos com 60 artigos para a extração final de dados. A extração de dados da revisão sistemática permitiu a identificação de um total de 828 causas. Nesse processo de identificação, após esse processo de identificação, nós fizemos uma análise minuciosa e agrupamos causas que estavam dentro de um mesmo contexto, que eram sinônimos ou que indicavam uma mesma ideia, né? Um exemplo é a questão do atraso na tomada de decisão. No texto, nós encontramos, em diversos artigos, né, nós encontramos causas como lentidão na tomada de decisão, processo lento de tomada de decisão lenta, mas todas se caracterizam num termo só, sendo o atraso na tomada de decisão. Então, nós agrupamos todas essas causas em um único termo. E, a partir desse agrupamento, nós obtemos 70 causas. Das 828, após as identificações e os sinônimos sendo agrupados, obtemos 70 causas. Eu vou citar as 5 principais aqui das causas gerais, que foram as mais frequentes, né? São a baixa qualificação da equipe, a má governança, os projetos mal elaborados, o cronograma inadequado e a solicitação de mudança. A partir de uma análise desses estudos, que foram extraídas as causas e atrasos de paralisações,
percebeu-se que 30% dos artigos abordavam projetos do setor de obras públicas. E a partir daí nós pudemos organizar as causas que eram frequentes nas obras públicas. Eu também vou citar as 5 principais nas obras públicas, que são baixa qualificação da equipe, novamente, falta de financiamento, projeto mal elaborado, atraso no repasse de recursos e má gestão de materiais. Como dito anteriormente, nos 60 estudos aceitos foram identificadas 828 causas de atraso. Após uma análise minuciosa, nós pudemos obter um total de 70 causas universais e dessas, 16 causas foram mais relevantes para o setor de obras públicas. O estudo limitou-se à análise de estudos primários, que abordavam as causas de atraso, mas sem considerar a realidade desses países. E por isso nós indicamos que pesquisas complementares sejam feitas relacionando essas questões da realidade dos países com os resultados que nós obtemos. Nós agradecemos primeiramente a Deus por nos guiar em todo esse processo, a professora Emília pelo conhecimento compartilhado durante a disciplina, aos monitores, aos nossos colegas de turma, mas especialmente a Cessa por todo o apoio, paciência e dedicação ao nosso grupo. Aqui são as referências utilizadas nessa apresentação. E muito obrigada.